Seja bem-vindo ao canal Minutos de Sabedoria hoje, canal voltado para te ajudar a alcançar o seu desenvolvimento pessoal e prosperidade em todas as áreas de sua vida. Acesse apontando o seu celular para o QR Code na tela ou clique no link no primeiro comentário. Vamos ao vídeo. Capítulo 3. Limpe as teias de aranha do seu pensamento. Você é o que você pensa. Mas o que você pensa? Quão organizado é o seu processo de pensamento? Quão direto é o seu pensamento? E quão limpos são os seus pensamentos? Existem algumas teias de aranha mentais que atravancam o pensamento de quase todos, até mesmo das mentes mais brilhantes. Sentimentos, emoções, paixões negativas, hábitos, crenças e preconceitos. Nossos pensamentos se enredam nessas teias. Às vezes temos hábitos indesejáveis e queremos corrigi-los. E há vezes em que somos fortemente tentados para o mal. Então, como um inseto preso em uma teia de aranha, lutamos para ficar livres. Nossa vontade consciente está em conflito com nossa imaginação e com a vontade de nossa mente subconsciente. Quanto mais lutamos, mais aprisionados ficamos. Algumas pessoas desistem e experimentam conflitos mentais infernais. Outras aprendem a usar os poderes do subconsciente. Estas são as vitoriosas. E o sucesso por meio da atitude mental positiva lhe ensina como explorar e usar esses poderes. Um inseto pode não ser capaz de evitar ser apanhado numa teia de aranha. E, uma vez preso, é incapaz de libertar-se. Existe uma coisa, no entanto, sobre a qual cada pessoa tem absoluto controle inerente, que é sua atitude mental. Podemos evitar as teias de aranha mentais. Podemos limpá-las. E podemos varrê-las quando começam a se desenvolver. Podemos nos libertar quando enredados. E podemos permanecer livres. Você faz isso por meio de pensamento exato com a AMP. Pensamento exato é um dos 17 princípios do sucesso revelados em atitude mental positiva. Para pensar com exatidão, você deve usar a razão. A ciência de raciocínio ou pensamento exato chama-se lógica. Pode-se aprender em livros escritos especificamente sobre esse assunto, tais como The Art of Clear Thinking, de Rudolf Flesch, Your Most Enchanted Listener, de Wendell Johnson, Introdução à Lógica, de Irving Copy, e The Art of Straight Thinking, de Edwin Leavitt Clarke. Esses livros podem ser de imensa ajuda prática. Mas não agimos apenas pela razão. E a ação baseada no senso comum é o resultado de mais que razão apenas. Depende de hábitos de pensamento e ação, intuições, experiências e outras influências, tais como tendências e ambiente. Uma das teias de aranha do nosso pensamento é supor que agimos apenas pela razão, quando, na realidade, cada ato consciente é resultado de fazer o que queremos. Tomamos decisões. Ao raciocinarmos, há uma tendência para chegarmos a conclusões favoráveis sobre os fortes impulsos internos de nossa mente subconsciente. E essa tendência existe em todos, até mesmo nos grandes pensadores e filósofos. Em 31 a.C., um filósofo grego que vivia em uma cidade no mar Egeu queria ir para Cartago. Ele era professor de lógica, portanto, contemplou razões a favor da viagem e razões contrárias. Para cada razão pela qual deveria ir, ele descobriu que existiam muitas razões mais para não ir, claro que ele ficaria mareado. O barco era tão pequeno que uma tempestade poderia colocar sua vida em risco. Piratas com embarcações velozes estavam à espera para saquear navios mercantes na costa de Trípoli. Se seu navio fosse capturado, eles levariam seus bens materiais e o venderiam como escravo. A prudência indicava que ele não deveria fazer a viagem. Mas ele fez. Por quê? Porque ele quis. Acontece que emoção e razão devem estar em equilíbrio na vida de todos. Nenhuma das duas deve exercer o controle sempre. Então, às vezes é bom fazer o que você quer fazer em vez do que a razão teme. Sobre esse filósofo, ele fez uma viagem muito agradável e voltou para casa em segurança. E houve ainda Sócrates, o grande filósofo ateniense que viveu entre 470 a.C. e 399 a.C. Ele entrou para a história como um dos pensadores mais proeminentes de todos os tempos. Sábio como Sócrates era, havia teias de aranha em seu pensamento também. Quando jovem, Sócrates apaixonou-se por Xantipa. Ela era muito bonita.
Ele não era bem apessoado, mas era persuasivo. Indivíduos persuasivos parecem ter a capacidade de obter o que querem. Sócrates obteve sucesso em convencer Xantipa a se casar com ele. Você está vendo somente o cisco no olho do outro? Depois que a lua de mel acabou, as coisas não foram muito bem em casa. A esposa começou a ver os defeitos dele. E ele viu os dela. Ele era motivado pelo egoísmo. Ele era egoísta. Ela reclamava sempre dele. Sócrates teria dito: o meu objetivo na vida é lidar bem com as pessoas. Escolhi Xantipa pois sabia que, se conseguisse me dar bem com ela, me daria bem com qualquer um. Isso é o que ele dizia. Mas suas ações desmentem as palavras. É duvidoso que ele tenha tentado se dar bem com mais que umas poucas pessoas. Quando você sempre tenta provar aos outros que eles estão errados, você os repele ao invés de atrair, como Sócrates fez. Todavia, ele disse que aguentava as reclamações de Xantipa em favor da autodisciplina. Mas teria desenvolvido verdadeira autodisciplina caso tivesse tentado compreender sua esposa e influenciá-la por meio da mesma atenção sensível e das expressões de amor usadas para persuadi-la a se casar com ele. Sócrates não viu a viga no seu próprio olho, mas viu o cisco no olho de Xantipa. Claro, ela também não era inocente. O casal era como muitos maridos e esposas são hoje em dia. Depois do casamento, deixam de comunicar seus verdadeiros sentimentos de afeto, compreensão e amor um pelo outro. Deixam de empregar as mesmas personalidades e atitudes mentais agradáveis que fizeram do namoro uma experiência tão feliz. Negligência também é uma teia de aranha. Agora, Sócrates não leu atitude mental positiva. Tampouco Xantipa. Caso tivesse lido, ela saberia como motivar o marido para que sua vida doméstica fosse mais feliz. Ela teria visto a viga no próprio olho, em vez do cisco no olho de Sócrates. Teria controlado suas próprias reações e sido sensível às reações do marido. Na verdade, Xantipa poderia até ter provado a falácia da lógica de Sócrates depois que lesse o capítulo 5, intitulado E algo mais. E, como a história de Sócrates prova que ele viu apenas o cisco no olho de Xantipa, contaremos a de outro jovem, ele aprendeu a ver a viga no seu próprio olho. Mas, antes, vamos ver como se desenvolve o hábito de reclamar. Veja, quando sabe a causa de um problema, você pode muitas vezes evitá-lo. Ou pode encontrar sua própria solução para esse problema, caso já esteja às voltas com ele. Em A Linguagem no Pensamento e na Ação, S. Hayakawa escreveu: a fim de curar, o que ela acredita ser, os defeitos do marido, uma esposa pode reclamar dele. Os defeitos dele pioram, então ela reclama um pouco mais. Naturalmente os defeitos dele ficam ainda piores, e ela reclama ainda mais. Governada por uma reação fixa ao problema dos defeitos do marido, ela pode enfrentar aquilo de um só jeito. Quanto mais continua, pior fica, até que ambos ficam com os nervos em frangalhos, o casamento deles é destruído, e suas vidas são despedaçadas. Mas e quanto ao jovem? Na primeira noite de uma turma de AMP, A Ciência do Sucesso, foi perguntado a ele: por que está fazendo este curso? Por causa da minha esposa, respondeu. Muitos dos alunos riram, mas não o instrutor. Ele sabia por experiência própria que existem muitos lares infelizes quando o marido ou a esposa vê os defeitos do outro, mas não os próprios. Ele restaurou a felicidade em sua casa. 4 semanas mais tarde, em uma conferência privada, o instrutor perguntou ao aluno: como você está lidando com o seu problema? Está resolvido. Que maravilha! Mas como você resolveu? Eu aprendi. Quando sou confrontado com um problema que envolve mal-entendidos com outras pessoas, devo começar primeiro por mim mesmo. Quando examinei minha própria atitude mental, descobri que era negativa. No fim, meu problema realmente não estava em minha esposa, estava em mim. Ao resolver meu problema, verifiquei que eu não tinha mais um problema com ela. Então, se Sócrates tivesse dito a si mesmo: quando me deparo com um problema que envolve um mal-entendido com Xantipa, devo começar primeiro por mim mesmo. E o que aconteceria se você dissesse a si mesmo: quando me deparo com um problema que envolve um mal-entendido com outra pessoa, devo começar primeiro por mim mesmo? Sua vida seria mais feliz? Mas existem muitas outras teias de aranha que interferem na felicidade.
Curiosamente, o maior obstáculo é a própria ferramenta do pensamento, as palavras. Palavras são símbolos, como S. Hayakawa nos diz em seu livro. E você vai descobrir que um símbolo de uma única palavra pode significar para você a soma total de uma combinação de inúmeras ideias, conceitos e experiências. E, ao continuar a ler Atitude Mental Positiva, vai ver também que o subconsciente se comunica instantaneamente com a mente usando símbolos. Por meio de uma palavra, você pode motivar os outros a agir. Quando você diz a outra pessoa você pode, isso é sugestão. Quando você diz a si mesmo eu posso, você se motiva por autossugestão. Mas haverá mais sobre essas verdades universais no próximo capítulo. Primeiro vamos reconhecer que toda uma ciência tem crescido em torno de importantes descobertas feitas sobre as palavras e a comunicação de ideias por meio das palavras, a ciência da semântica. Hayakawa é um especialista neste campo. Ele nos diz que descobrir o que uma palavra realmente significa nos lábios de outra pessoa, ou até mesmo em seus próprios lábios, é essencial no processo do pensamento exato. Mas como se faz isso? Simplesmente seja específico. Comece com uma convergência de ideias e muitos mal-entendidos desnecessários serão evitados. Uma palavra pode causar uma discussão. O tio de um menino de 9 anos estava visitando a casa dos pais do garoto. Uma noite, quando o pai chegou em casa, o seguinte diálogo foi travado. O que você acha de um menino mentiroso? Não acho grande coisa, mas disto tenho certeza, meu filho diz a verdade. Ele disse uma mentira hoje. Filho, você contou mentira para o seu tio? Não, pai. Vamos esclarecer isso. Seu tio diz que você mentiu. Você diz que não. O que aconteceu exatamente? Ele perguntou, virando-se para o tio. Bem, eu lhe disse para levar seus brinquedos para o porão. Ele não fez e me disse que fez. Filho, você levou seus brinquedos para o porão? Sim, pai. Filho, como você explica isso? Seu tio diz que você não levou seus brinquedos para o porão, e você diz que levou. Há vários degraus que levam do primeiro andar ao porão. Cerca de 4 degraus para baixo tem uma janela. Coloquei meus brinquedos no peitoril da janela. O porão é a distância entre o chão e o teto. Meus brinquedos estão no porão. A discussão entre o tio e o sobrinho deveu-se à definição de uma palavra, porão. O menino provavelmente sabia a que seu tio se referia, mas era preguiçoso e não queria percorrer todo o caminho até lá embaixo. Quando foi confrontado com a punição, o garoto tentou safar-se usando a lógica para provar seu ponto de vista. Isso pode ser intrigante. Mas mais motivadora será a história de um jovem que não sabia o que significava o mais importante símbolo em palavra de qualquer idioma. E qual é a palavra mais importante em qualquer língua? Essa palavra é Deus. Não faz muito tempo, um estudante da Universidade de Colômbia foi ao reverendo Harry Emerson Fosdick, ministro emérito da Igreja Riverside de Nova York. O aluno mal tinha passado pela porta e disse, eu sou ateu. Ao sentar, repetiu em tom de desafio, eu não acredito em Deus. Vamos começar com uma convergência de ideias. Pois bem, felizmente, Fosdick também era um perito no campo da semântica. Ele sabia de longa experiência que nunca poderia comunicar-se com outra pessoa sem entender exatamente o que ela queria dizer com as palavras que usava. Ele também sabia da necessidade de a outra pessoa compreender a que ele se referia. Então, em vez de ofender-se com a observação impetuosa do estudante, Fosdick expressou um interesse genuinamente amigável e aí solicitou, por favor, descreva-me o Deus no qual você não acredita. O jovem precisou pensar, como todo mundo precisa pensar quando é feita uma pergunta que não gera uma resposta reflexa de sim ou não. Fosdick sabia que a pergunta certa poderia varrer as espessas teias de aranha de pensamento negativo para fora da mente do jovem. Depois de algum tempo, o estudante começou a tentar descrever o Deus no qual ele não acreditava. Ao fazê-lo, deu ao ministro uma imagem clara do Deus que ele rejeitava. Bem, disse o reverendo Fosdick quando o estudante havia terminado, se esse é o Deus em que você não acredita, também não acredito nele. Então, somos ambos ateus. No entanto, continuou, ainda temos o universo em nossas mãos. O que você acha disso, sua formação, seu significado? Antes do jovem deixar Fosdick, descobriu que não era ateu,
mas um teísta muito bom. Ele acreditava em Deus. O reverendo Fosdick não se deixou abalar pelo uso indefinido de uma palavra. Nesse caso, ele ajudou a varrer as teias de aranha do pensamento do jovem fazendo-lhe perguntas. A resposta simples e clara a respeito daquilo em que o rapaz não acreditava foi o suficiente para permitir uma convergência de ideias. A segunda pergunta dirigiu os pensamentos do jovem para os canais apropriados. E deu a Fosdick a oportunidade de explicar o significado do Deus universal. Pernas de rã ensinaram-lhe lógica. Como já vimos, o estudante chegou a duas conclusões completamente diferentes. Cada uma baseada em uma premissa diferente. Teias de aranha irão interferir no pensamento exato e fazer com que você chegue a uma conclusão errada quando começar com uma premissa falsa. W. Clement Stone teve uma experiência divertida com isso, que ele descreve como segue. Quando garoto, eu gostava de comer pernas de rã. Um dia, em um restaurante, foi servida perna de rã gigante, e não gostei. Naquele instante decidi que não gostava de pernas de rã grandes. Alguns anos depois, estava em um restaurante fino em Louisville, Kentucky, e vi pernas de rã no menu. Minha conversa com o garçom foi assim. São pernas de rã pequenas? Sim, senhor. Tem certeza? Não gosto das grandes. Sim, senhor. Se forem pequenas, para mim será ótimo. Sim, senhor. Quando o garçom trouxe a entrada, vi que eram pernas de rã gigantes. Fiquei irritado e disse, não são pernas de rã pequenas. São as menores que conseguimos encontrar, senhor, respondeu o garçom. Ao invés de ser desagradável, comi as pernas de rã. E gostei tanto que desejei que tivessem sido maiores. Aprendi uma lição de lógica. Ao analisar o assunto, percebi que minhas conclusões sobre os méritos de pernas de rã pequenas e grandes tinham sido baseadas na premissa errada. Não era o tamanho das pernas de rã que as tornavam desagradáveis. O fato foi que as pernas de rã gigantes que comi pela primeira vez não estavam frescas. Eu havia associado minha aversão por pernas de rã gigantes com o tamanho, e não com a deterioração. Vemos que as teias de aranha impedem o pensamento exato quando começamos com a premissa errada. Muita gente pensa erroneamente quando permite que certos símbolos todo-abrangentes em palavra atravanquem sua mente com falsas premissas. Palavras ou expressões como sempre, somente, nunca, nada, tudo, todos, ninguém, não pode, impossível, ou, muito frequentemente são premissas falsas. Por consequência, quando são usadas dessa maneira, as condições lógicas são falsas. Necessidade somada a AMP pode motivá-lo a ter sucesso. Existe uma palavra que, quando usada com a AMP, motiva a pessoa à realização honrosa. Quando usada com a AMN, torna-se desculpa para mentiras, enganação e fraude. Necessidade é a palavra. A necessidade é a mãe da invenção e o pai do crime. Padrões invioláveis de integridade são fundamentais para toda realização que vale a pena e são parte integrante de AMP. Ao longo de todo este livro você vai ler muitas histórias de sucesso nas quais as pessoas são motivadas pela necessidade. E, em cada um desses casos, vai verificar que as pessoas alcançaram sucesso sem transgredir um padrão inviolável de integridade. Lee Braxton é um desses homens. Lee Braxton, de Viteville, Carolina do Norte, era filho de um ferreiro muito esforçado. Ele era o 10º filho de uma família de 12. Então você pode dizer, comentou Braxton, que travei conhecimento com a pobreza no início da vida. Por meio de trabalho duro, consegui terminar o 6º ano na escola. Engraxei sapatos, entreguei mantimentos, vendi jornais, trabalhei em uma fábrica de meias, lavei automóveis e servi como ajudante de mecânico. Quando se tornou um mecânico, pareceu ali que ele tinha subido tanto quanto poderia. Talvez ainda não tivesse desenvolvido a insatisfação inspiradora. A certa altura, se casou. E, juntos, ele e a esposa viviam em grande contenção de gastos. Ele estava acostumado com a pobreza. E parecia-lhe impossível quebrar os laços que o seguravam, embora fosse parcamente remunerado e mal sustentasse a família. Os Brastons já estavam em terrível dificuldade para fazer face às despesas quando, para completar o quadro da derrota, ele perdeu o emprego. Sua casa estava prestes a ser tomada porque ele não tinha condições de cumprir os pagamentos da hipoteca.
parecia uma situação irremediável. Mas ele era um homem de caráter. Também era um homem religioso. E acreditava que Deus é sempre um bom Deus. Então orou em busca de orientação. Como se em resposta à sua oração, recebeu o livro Quem Pensa Enriquece de um amigo. Esse amigo tinha perdido o emprego e a casa na depressão. Mas ficará motivado para recuperar sua fortuna depois de ler Quem Pensa Enriquece. Agora ali estava pronto. Ele leu o livro vez após vez. Estava em busca de sucesso financeiro. Disse para si mesmo: parece-me haver algo que devo fazer. Preciso acrescentar algo. Nenhum livro fará isso por mim. A primeira coisa que devo fazer é desenvolver uma atitude mental positiva em relação às minhas habilidades e minhas oportunidades. Certamente preciso escolher uma meta definida. Quando o fizer, devo mirar mais alto do que no passado. Mas tenho que começar. Vou começar com o primeiro trabalho que conseguir encontrar. Procurou trabalho e encontrou um. De início não recebia muito. Porém, não muitos anos depois de ter lido Quem Pensa Enriquece, Lee Braxton havia organizado e se tornado presidente do First National Bank de Viteville, fora eleito prefeito de sua cidade e se envolvera em muitas atividades empresariais bem-sucedidas. Veja, Lee tinha mirado alto, na verdade, muito alto. Havia adotado como objetivo maior ficar rico o suficiente para se aposentar aos 50 anos de idade. Alcançou o objetivo 6 anos antes do tempo, aposentando-se das atividades empresariais com riqueza substancial e uma bela renda independente com 44 anos. Depois da aposentadoria, seguiu levando uma vida útil, dedicou todos seus esforços para ajudar o evangelista Oral Roberts em seu ministério. Os empregos que ele pegou e os investimentos que fez na escalada do fracasso para o sucesso não são importantes aqui. O importante é que a necessidade motiva um homem com AMP à ação sem transgredir padrões invioláveis reconhecidos. Um homem honesto não vai enganar, trapacear ou roubar por causa da necessidade. Honestidade é inerente à AMP. Necessidade, AMN e crime. Agora, compare um homem assim com as muitas milhares de pessoas com AMN presas por roubo, desfalque ou outros crimes. Quando você pergunta o primeiro motivo pelo qual roubaram, a resposta invariavelmente é: tive que. E assim acabaram na prisão. Elas se permitiram ser desonestas porque as teias de aranha em seus pensamentos levaram-nas a acreditar que a necessidade obriga alguém a se tornar desonesto. Há alguns anos, enquanto fazia aconselhamento pessoal na biblioteca da Penitenciária Federal de Atlanta, Napoleon Hill manteve várias conversas confidenciais com Al Capone. Em uma dessas conversas, o autor perguntou: como você começou na vida do crime? Capone respondeu com uma palavra: necessidade. Então vieram-lhe lágrimas aos olhos e ele engasgou. Começou a contar algumas das coisas boas que tinha feito e os jornais nunca haviam mencionado. Claro, essas coisas parecem insignificantes em comparação com o mal que é atribuído a ele. Aquele homem infeliz desperdiçou a vida, destruiu sua paz mental, minou seu corpo físico com uma doença mortal e espalhou medo e desastre no caminho que seguiu, tudo porque nunca aprendeu a limpar as teias de aranha de seu pensamento a respeito de necessidade. E, quando Capone contou de suas boas ações, dando a entender que compensavam em grande medida os erros cometidos, ele indicou claramente outra teia de aranha que o impedia de pensar com exatidão. Embora um homem possa neutralizar o mal feito por meio de arrependimento verdadeiro, seguido por uma vida de boas ações, Capone não era esse tipo de homem. Mas havia um homem assim. Ele foi um adolescente problemático. No entanto, sua mãe nunca perdeu a esperança, apesar de muitas de suas orações específicas para ele parecerem sem resposta. Ela nunca perdeu a fé, independentemente das escapadas ou dos delitos do filho. Ele era um filho adolescente problemático. Esse jovem se tornou um filho adolescente problemático educado, intelectual, apaixonado e sensual. Ele tinha orgulho em ser o primeiro, mesmo no mal dizem que desobedeceu os pais e professores, mentiu e enganou, cometeu furtos, trapaceou no jogo, entregou-se a excessos alcoólicos e sexuais. Todavia, por causa dos constantes e sérios apelos da mãe para corrigir seus caminhos, lutou para encontrar a si mesmo antes de chegar ao ponto mais baixo de sua vida moral. Às vezes ele ficava cheio de vergonha por saber que homens com menos educação eram capazes de resistir às tentações que ele se considerava impotente para resistir.
Como tinha instrução e estava procurando, estudou a Bíblia e outros livros inspiradores de sua época. Mesmo assim, perdeu muitas batalhas para si mesmo. E então um dia ganhou a batalha que virou a maré para a vitória pessoal. Isso acontece quando uma pessoa continua tentando. Durante um período de remorso, quando foi subjugado pela autocondenação, ouviu uma conversa em que uma voz disse: "Pegue e leia." Ele foi até o livro mais próximo, abriu e leu: "Andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne para não excitardes as suas cobiças." Acontece muitas vezes. Depois que alguém sofre uma grave derrota em uma batalha pessoal consigo mesma, nesse ponto ela pode ficar pronta. O remorso pode ser tão emotivo e sincero que ela fica motivada para tomar medidas imediatas e, pela perseverança, faz a mudança que a mantém na estrada para uma vitória completa. Agora esse jovem estava pronto. E, uma vez tomada a decisão irrevogável, teve paz mental. Ele acreditou que o poder divino iria ajudá-lo a superar os pecados contra os quais ele anteriormente havia lutado em vão e desenvolveu uma espiritualidade profunda. Sua vida subsequente provou isso por resultados. O jovem dedicou-se a Deus e ao serviço para seus semelhantes. Por causa do que ele tinha sido e do que se tornou, é considerado o homem com uma das mais poderosas influências em dar esperança aos desesperados. Agostinho era o nome dele. E tornou-se um santo. É bem sabido que o poder da Bíblia tem sido instrumental na mudança das atitudes, até mesmo de humanos degradados, de negativas para positivas. E, por causa do poder especial da palavra escrita, eles são inspirados a limpar as teias de aranha de seu pensamento. Assim, tornam-se limpos em pensamento e hábito. Muitos, como Santo Agostinho, foram movidos por arrependimento profundo e, a exemplo dele, se motivaram a dedicar suas vidas a serviço de Deus e da humanidade. Muitos grandes evangelistas ascenderam dessas fileiras. Agora, existem certas pessoas boas, de forte fé religiosa, que também leem suas Bíblias, mas nos dizem: "Não tente interferir com Deus", quando recomendamos outros livros inspiradores. Teias de aranha impedem-nas de tentar extrair o bem onde quer que ele possa ser encontrado. Não tente interferir com Deus. Essas boas pessoas temem que seja um sacrilégio ousar explorar os poderes da mente que Deus lhes deu, escolher, planejar e controlar o futuro. Muitos livros de inspiração são escritos para motivar o leitor a direcionar seus pensamentos, controlar suas emoções e ordenar o seu destino. E com frequência ajudam-no a compreender as verdades da Bíblia. Isso é verdade, por exemplo, no caso de um best-seller de não-ficção como O Poder do Pensamento Positivo. Em seu livro, Norman Vincent Peale empenha-se em motivar o leitor a aprimorar-se. Para fazer isso, cita diretamente o bom livro no qual essas pessoas acreditam. Algumas das citações que Peale usa, e que seria sábio memorizar, são: "Como ele pensa em seu coração, assim ele é. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Fé sem obras é morta. Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á." Você acabou de ver várias teias de aranha mentais que destacamos para você. Algumas delas são: 1. A. Sentimentos, e B. Emoções, e C. Paixões negativas, e D. Hábitos, e crenças, e F. Preconceitos. 2. Ver somente o cisco no olho do próximo. 3. Discussões e mal-entendidos devido a dificuldades semânticas. 4. Conclusões falsas resultantes de premissas falsas. 5. Palavras ou expressões todo abrangentes e restritivas como premissas básicas ou menores. 6. A ideia de que a necessidade força a desonestidade. 7. Hábitos e pensamentos impuros. 8. Medo de ser um sacrilégio usar os poderes de sua mente. Então você vê que existem muitas variedades de teias de aranha, algumas pequenas, algumas grandes, algumas fracas, algumas fortes. Todavia, se você fizer uma lista adicional própria e examinar de perto os fios de cada teia de aranha, vai verificar que todos eles são fiados por AMN. E, quando pensar sobre isso por um tempo,
verá que a mais forte das teias de aranha tecidas por AMN é a da inércia. A inércia faz com que você não faça nada, ou, se você está se movendo na direção errada, impede-o de resistir ou parar. Você segue adiante. Ignorância é o resultado da inércia. Aquilo que parece lógico para a pessoa ignorante dos fatos ou do know-how pode ser ilógico para o homem que sabe. Quando você toma decisões porque se recusa a manter uma mente aberta e aprender a verdade, isso é ignorância. A AMN se mantém viva e engorda com a ignorância. Elimine a atitude mental positiva indica claramente como você pode eliminá-la. O homem com AMP pode não saber os fatos ou ter o know-how. Pode não entender. No entanto, ele reconhece a premissa básica de que a verdade é verdade e não é falsa, independentemente de sua falta de conhecimento ou compreensão. Ele, portanto, se esforça para manter a mente aberta e aprender. Deve basear suas conclusões no que sabe, e estar preparado para mudá-las quando se tornar mais esclarecido. Você se atreverá a limpar as teias de aranha de seu pensamento? Se sua resposta for sim, então deixe o piloto no 3 guiá-lo enquanto avança para o capítulo 4. Você estará pronto para ver com uma mente aberta. Estará pronto para explorar os poderes de sua mente. E, quando o fizer, sua exploração o levará a uma grande descoberta. Mas só você pode fazer isso para si mesmo. Piloto número 3. Pensamentos pelos quais se guiar. 1. Você é o que você pensa. Seus pensamentos são avaliados por sua atitude positiva ou negativa. Dê uma olhada em si mesmo. Você é uma pessoa boa? 2. Má? 3. Saudável? 4. Psicossomaticamente enferma? 5. Rica? 6. Pobre? Se você é, então, 1. Tem bons pensamentos? 2. Seus pensamentos são maus? 3. Seus pensamentos são de boa saúde? 4. Seu pensamento o deixa tão. 5. Seus pensamentos são de riqueza? 6. Seus pensamentos são de pobreza? 2. Sentimentos, emoções, paixões negativas, preconceitos, crenças, hábitos. Você limpa essas teias de aranha mentais virando seu talismã de AMN para a AMP. 3. Você pode limpar as teias de aranha de paixões, emoções, sentimentos, tendências, preconceitos, crenças e hábitos negativos virando seu talismã invisível de AMN para a AMP. Você aprenderá como ao reagir ao que ler em atitude mental positiva. 4. Quando depara com um problema que envolve um desentendimento com outras pessoas, você deve primeiro começar por si mesmo. 5. Uma palavra pode causar uma discussão, desenvolver mal-entendido, gerar infelicidade e acabar em desgraça. Uma palavra com a AMP, quando comparada à mesma palavra com a AMN, provoca efeitos opostos. Uma palavra pode trazer paz ou guerra, sim ou não, amor ou ódio, integridade ou desonestidade. 6. Vamos começar com uma convergência de ideias. Quando o reverendo Fosdick provocou uma convergência de ideias, o jovem concluiu que não era ateu, ele acreditava em Deus. 7. Pernas de rã ensinaram-lhe lógica. Quando argumentar por inferência, certifique-se de que suas premissas maiores e menores estão corretas. 8. Palavras todo abrangentes e restritivas, tais como sempre, somente, nunca, nada, tudo, todos, ninguém, não pode, impossível, devem ser eliminadas como premissas de raciocínio até você ter certeza de que estão corretas. 9. Necessidade é a palavra. A necessidade motiva-o a realizações elevadas por meio da honestidade e integridade pessoais, ou a necessidade motiva-o a tentar obter resultados por meio de fraude ou desonestidade. 10. Um filho adolescente problemático, você pode conhecer um. Mas não perca a esperança. Ele pode não se tornar um santo, mas um dia pode fazer o mundo dele e o seu um lugar melhor para se viver. 11. Dirija seus pensamentos, controle suas emoções e ordene seu destino. Memorize e repita frequentemente os automotivadores da Bíblia citados na página 62. 12. Aprenda a separar fatos de ficção. Em seguida, aprenda a diferença entre fatos importantes e fatos sem importância. Dirija seus pensamentos com a AMP para controlar suas emoções e ordenar seu destino. Gostou? Link do próximo capítulo na descrição.